Olá! Hoje eu vou trazer para vocês como misturar cores, como trabalhar as cores. O pincel não importa, pode ser um pincel pequeno, pode ser um pincel grande, né? Pode ser também, né, um pincel médio, né? Não importa, o que importa é vocês aprenderem como misturar as cores. Pode ser pincel com um pelinho mais duro, pincel com um pelinho mais macio, né? Eu vou usar esse daqui, que é um pincel de cerda, que é o pelinho mais duro, que eu uso para pintar sacaria, tá? Mas pode ser um pincel mais grosso. O que eu vou passar para vocês hoje? Como usar as cores. Eu uso basicamente para fazer as pinturas 3 tons. O que é 3 tons? Seria esse, um tom claro e um tom médio e um tom escuro. Olha lá. Claro, médio e escuro. Para qualquer coisa que nós vamos fazer, para qualquer coisa na pintura, basicamente você precisa de tons claros, tons médios e tom escuro. Isso pode se repetir, ó, nos tons de verde, olha lá, um tom claro, né? Um tom que seria médio e um tom que seria um tom escuro, olha lá, né? Se você for fazer folhas, né, frutas, vamos lá no tom de vermelho, por exemplo. O vermelho, a gente teria, né, o tom mais claro, né, um tomzinho médio, que poderia ser o púrpura, né, varia bastante, né, um tom médio e um tom escuro. Então, para vários tipos de pintura que a gente vai fazer, você que está iniciando, né, que não tem muita experiência, procura se orientar por isso, né? Um tom claro, né, um tom médio e o tom escuro. Isso é para todas as outras cores, os tons de marrom, né? Marrom, o que seria, né? Os terrosos seriam, olha lá, o siena natural, né? Seria o que? O marrom, né? Olha lá, marrom. E o tom escuro, que seria o terra queimada. Agora, entre o tom, né? Entre o siena e o marrom, você pode colocar nesses intervalos muitas outras cores. Mas se você trabalhar com o tom claro, o tom médio e o tom escuro, a sua pintura vai ficar muito bonita. E se você acrescentar muito mais cores a esses tons, aos tons claro, né, que nem tom claro, aqui tem mais um monte de cor. O tom médio, a cor média também tem uma infinidade de outras cores. Os tons escuros, mesma coisa. Mas o que você precisa se orientar nisso? Um tom claro, um tom médio e um tom escuro. Acompanhando essas cores, naturalmente, o branco. O branco, ele entra, olha lá, ele entra em todas as cores. E eu diria que o preto, o nosso neguinho, também tá em todas as cores. Então, vamos lá. Como que eu poderia usar essas cores? Vamos trabalhar um pouquinho com os tons de amarelo, né? Como pegar tinta? Principiante, gente. Tô começando, não sei o que fazer. Vamos aprender, ó, tinta na ponta do pincel. Essa é uma forma de pegar tinta. Tinta na ponta do pincel, né? Quando alguém fala, pega a tinta na ponta do pincel, é assim que você vai pegar. Fala assim, pega a tinta no lado do pincel. Tinta no lado do pincel. Isso é tinta no lado do pincel. Olha lá, um lado sem tinta, outro lado com tinta. Tinta no lado do pincel. Pega a tinta no canto do pincel. Tinta no canto do pincel. Olha lá, né? Aí vai depender da quantidade, tá? Como que você pode usar o pincel? Você pode usar pegando a tinta, ó, na ponta do pincel, você vai trabalhar aqui, ó, movimentos circulares. Olha lá, ó. Movimento circular.
coloquei um tom claro, vou colocar um tom médio. Ainda, ó, sem cobrir, movimento circular. Vamos aprender a misturar as cores, ó. Agora aqui você mistura os dois tons. Olha lá, ficou o tom claro, o tom médio. Vamos para o tom escuro. O tom escuro, você pode fazer a mesma coisa. Você colocou a tinta, você esfumaçou com a ponta do pincel. Mas e aí, o que eu faço com isso? Isso daqui, gente, já é uma fruta. A maioria das frutas tem formas circulares. Como que eu vou transformar isso numa fruta? Você vai contornar. Se você pegar a tinta, ó, no lado do pincel e ó, olha lá aqueles movimentos, ó, tinta, olha lá, no lado do pincel, você vai definir uma forma. Olha lá, ó. Tinta no lado, pôs, girou para lá, girou para cá. Mesma coisa, tinta no lado do pincel. Olha lá, ó. Colocou aqui, olha só. E você vai girar e você vai fechar esse círculo. Aqui você já teria uma fruta. Mas que fruta seria essa? Como é que a maioria das frutas tem formas redondas? Então, se você aprender a trabalhar esse formato de círculo, você vai aprender a fazer uma infinidade de frutas, porque a maioria das frutas tem formas redondas. Então, se você colocar aqui, ó, só para você ter uma noção, vamos marcar um pontinho nesse círculo aqui de sépia. O que eu vou ter? Olha aqui, ó. Se eu marcar aqui, ó, olha lá, ó, com o cantinho do pincel, já não tem uma fruta? Já tem uma fruta, né? Aí, se eu usar o branquinho, olha lá, com a tinta no canto do pincel, eu vou ter, olha lá, uma bela e linda que laranjinha, né? Se fosse em tons de vermelho, o que seria? Poderia ser ixi, agora fugiu o nome, né? Poderia ser uma cereja, poderia ser uma maçã, se eu tivesse trabalhado com os tons de vermelho, olha lá, né? E se fosse com os tons de verde, o que seria? Poderia ser um limão, né? E assim, olha lá, tá vendo? É o formato, né? Vamos fazer agora um formato vermelho, né? Mesma coisa, ó. Tom claro, centro, olha lá, tinta, ó, na ponta do pincel. Trabalhei o tom claro, vou trabalhar o que? O tom médio. Isso daqui são exercícios que, se você praticar, você vai aprender a fazer desenhando, olha lá. E aí, o contorno, né? Com o tom mais escuro. Aqui eu não estou trabalhando nem luz e nem sombra. É para você saber como você usar as cores. Olha lá, um tom claro, um tom médio e um tom escuro. Não estou caprichando muito lá no contorninho, né? Vamos ver aqui, ó, o preto, olha lá. Lembra que eu falei para você? Então, se eu colocar aqui, ó, um pontinho escuro, ó, com o cantinho do pincel, olha lá, o mesmo formato, o mesmo treinamento. O que eu tenho aqui? Praticamente, o que eu tenho? Uma ameixa. Olha lá, posso até lá, colocar um pontinho de luz, bem básico, tá, gente? Olha lá, ó, uma ameixa, né? Aí, então, se eu quiser abusar um pouquinho mais, eu posso colocar um cabinho, né? Vamos lá, ó. Se eu colocar um cabinho, olha só que charme que não vai ficar essa frutinha. Olha lá. De uma forma bem simples, ó. São movimentos que você pode treinar, que vai facilitar muito a sua pintura, né? Então, ó, esse buraquinho, ó, essa profundidade, olha lá, ó, tinta, ó, no cantinho do pincel, você faz um pontinho, ó, puxa e depois, ó, espalha. Olha lá, você fez uma profundidade na fruta. Se você trabalhar com os tons de vermelho, né? Ainda com o vermelho, vamos fazer uma maçã agora, olha. Ó, mesma coisa, pincel em pé, né? Tom
claro, né? Vou trabalhar agora com o tom médio. Olha só. Ó, não cobre a cor, né? Você vê que tá cobrindo, pega o paninho e tira o excesso. Vamos fazer uma maçã, né? Vou pegar o tom escuro agora, ó. E o tom escuro. A maçã, a gente pode até deixar, ó, vamos abusar um pouquinho, ó. Fazer ao contrário, ó. Tom claro na parte de cima, olha lá, mais forma redonda, é isso que eu quero colocar para vocês, que com uma forma redonda, ó, pegando a tinta agora, sempre que você for definir contorno, você pega a tinta no lado do pincel, olha lá. Se eu deixar um ladinho mais escuro e um ladinho mais claro, já entra aquele lance lá que todo mundo fala, eu não sei trabalhar com luz e sombra. Aqui, ó, a parte mais clara seria a parte iluminada e a parte mais escura, a parte da sombra. Mesma coisa, ó, vou colocar um pontinho, né? E vou puxar. Seria uma cereja? Seria. Seria uma ameixa? Seria. Pode ser, mas eu não quero que seja nem cereja, nem ameixa, nem nada. Quero que seja uma maçã. Olha, e com o pincelzinho menor, aí já vamos entrar com o branco. Poderia entrar até com o vermelho. E aí eu vou colocar aqui e vou puxar. Olha só, ó, tinta na ponta do pincel, vou colocar um pouquinho de branco e vou puxar tracinhos, olha. Então, esses tracinhos, ó, tinta na ponta do pincel, dentro desse movimentinho, né, eu transformei já numa maçãzinha, ó, uma maçãzinha bem básica, tá? Mas olha lá, poderia ter deixado aqui um pouco mais claro, mas é uma maçãzinha, ó. Então, é forma redonda, formas circulares. Com as formas circulares, você pode fazer todas as frutas. Basta você praticar. Vamos fazer alguma coisa com o tom os tons terrosos, né? Ó, seria o ciano natural, mesma coisa. Vamos praticar, né? Marrom, ó, para vocês entenderem que se você trabalhar com um tom claro, um tom médio e um tom escuro, você pode fazer uma infinidade de coisas, né? Misturando esses três tons: o tom médio, o tom claro e o tom escuro. Ó. Se eu te puxar um pouquinho aqui para cima, ó, olha lá, ó, tom claro, né? Médio, claro, escuro, olha lá. Ó. Você trabalhar um pouquinho mais, ó, o que você vai ter aqui? Um potinho. Isso a gente poderia fazer um potinho maior, um potinho menor, né? Não importa. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, ó, como misturar essas cores. Olha, só tô tremendo. Ó, aqui, ó, agora com a tinta ó, na pontinha do pincel, o que eu vou ter? Um potinho, ó. Tô tremendo. Sei por que, mas acho que é de manhã minha mão ainda não pegou, tá vendo? E aí, dá pra vocês terem uma noção. Claro que eu poderia alisar aqui, né? Ó, um pouquinho mais claro. Olha, ó, é com o circular, olha lá. Eu tenho um botinho, né? Com as formas circulares também, com os tonzinhos de marrom. Ó, vamos fazer aqui em cima desse aqui mesmo. Tonzinhos de marrom. Forma circular, o que eu posso ter? Eu posso ter cestas. Olha lá, tom claro, né? É isso, eu só tô passando para vocês verem como misturar as cores, ó. Tom claro, né? E tons escuros, olha. Se eu trabalhar aqui bonitinho, ó, vendo? Você não pode cobrir as cores, né? Você tem que respeitar, olha, que seria uma bela e linda, né? Ó, se eu puxar aqui agora, olha, eu já vou ter uma vasilhinha, vendo? Tipo uma cestinha com os tons terrosos, tons de terra, né? Aí, se eu brincar aqui um pouquinho, né, ó, posso fazer isso, transformar isso, ó, tipo numa cestinha, né? Olha só, com os três tonzinhos, tom médio, tom claro, né? E o
tom escuro, né? Olha só. E assim sucessivamente, tá? Tonzinhos aqui que nós poderíamos ter tons de verde, né? Não trabalhei o tom de verde. Vamos lá, verde. Se eu colocar mesma coisa, circular, tom claro. Cadê o médio? Médio, olha só. Médio. Só na forma circular, né? Hoje estamos trabalhando circular. E o escuro. O escuro, eu poderia até brincar, né? Ó, se eu deixar todo irregular aqui, ó, olha só, a partir do redondinho, não precisa definir muito, não. Ó, olha, ó. O que eu tô tendo aqui, gente? Olha só, com as 3 coresinhas, ó. Se estiver cobrindo muito, lava o pincel. Vamos trazer os tons de novo, ó. O médio, o claro e o escuro, ó. Posso abusar um pouquinho, né? Colocar branco, um pouquinho de branco. Olha ali, a gente já não tem uma bela e linda folhinha? Para definir a folhinha, ó, ao invés de a gente fazer um buraquinho, né? Como na fruta, lá, a gente faz um tracinho mais puxadinho, ó, com um pouquinho de branco ó, no canto do pincel, olha só, ó. A gente tem uma folha. E assim, a gente vai misturando as cores, tá? Gravem isso. Tom claro, médio e escuro, para tudo que vocês forem fazer. Pensem nisso, tá? É básico, tá? Qualquer pintura que vocês forem fazer, sempre use um tom claro, um tom médio e um tom escuro. E se vocês puderem e quiserem, aos poucos vocês vão introduzindo outros tons, né? Que aqui no meio desse tem muitas outras cores ainda. Essa foi a dica de Maricélia Pintura para vocês hoje, tá? Beijão!